Como que uma das maiores derrocadas do futebol mundial se transformou na temporada mais vencedora na história de um clube de 130 anos? O Botafogo viveu um de seus momentos mais dolorosos em 2023, quando numa sequência de eventos incríveis, desperdiça a maior chance de voltar a ser campeão nacional depois de quase 3 décadas. Logo no ano seguinte, conquista de forma indiscutível o Campeonato Brasileiro e de maneira épica a Taça Libertadores da América. Tentando relatar o inenarrável e mantendo, tão viva como sempre, a célebre frase de que tem certas coisas que só acontecem com o Botafogo, o Sport Conta lista os 7 atos que fizeram o brilho da estrela solitária dar luz a uma ressurreição que ficará para sempre gravada na memória do botafoguense e eternizada nas ricas páginas do imaginário do futebol nacional. Ao final da fatídica temporada 2023, começam as movimentações no elenco alvinegro. Fim de ciclo para jogadores importantes como Lucas Perry, Adrielson, Vitor Cuesta, Di Plácido, Diego Costa e Luiz Henrique, mas não esse que se imaginou. Caras como Segovinha, Carlos Alberto e Felipe Sampaio foram emprestados e assim abria-se espaço para as novas peças da engrenagem botafoguense, ainda sob o comando de Thiago Nunes. Chegam o goleiro John, os zagueiros Lucas Alter, Pablo e Alexander Barbosa, o experiente lateral direito Damian Soares, o meio-campista Gregory e os mais ofensivos, Savarino, Jefinho e Luiz Henrique. Esse sim o camisa 7 símbolo da história que a gente vai contar. Enquanto uns ainda saíam e outros iam chegando, o Campeonato Carioca avançava. Os primeiros jogos da competição iam servindo para entender o que poderia vir a ser esse novo Botafogo, que ainda trazia consigo um fardo pesado do ano anterior. Foram só 4 vitórias nos primeiros 9 jogos. Derrotas contra Flamengo e Vasco, mas também tropeços diante de oponentes menores. A torcida, machucada e impaciente, vaiava com frequência nomes como Hugo, Marçal, Eduardo e Marlon Freitas, muito pela memória ainda fresca de 2023. De positivo, o ótimo início de ano de Júnior Santos e Jefinho, que voltaram ao clube em grande fase, até começarem os problemas com lesões, que o deixariam de fora de grande parte da temporada. E não foi só ele não. John e Luiz Henrique também se machucaram, antes mesmo de se estabelecerem como titulares. Chegávamos então ao jogo contra o Vasco, e mesmo os golaços de Eduardo não foram suficientes para manter o Glorioso dependendo apenas de si para disputar as semifinais do Carioca. O clima, como você pode imaginar, não era dos melhores. E após o jogo, o técnico Thiago Nunes declara que alguns atletas pediam para não entrar em campo. Tudo isso 3 dias antes da estreia do Alvinegro na pré-Libertadores. Depois ele até volta atrás, dizendo que havia sido mal interpretado. Mas o que parece mesmo não andar para frente é o próprio Botafogo, que inicia o torneio continental na Bolívia, contra o frágil Aurora. O resultado? Um pênalti perdido por Tiquinho Soares e gol sofrido aos 50 do segundo tempo. O ano era 2024, mas o grupo claramente ainda vivia em 2023. No dia seguinte, o clube anuncia a demissão de Thiago Nunes e a venda do então atacante titular, Vitor Sá. Era hora de mudar e haveria muito em jogo. Ainda à procura de um novo comandante, o clube promove o então auxiliar Fábio Matias a treinador interino do Alvinegro. No Campeonato Carioca, as vitórias contra Audax e Fluminense não foram suficientes para colocar o Botafogo na semifinal, é verdade. Mas o 4-2 diante do Tricolor, com 2 gols do tão criticado Marlon Freitas, viria a ser simbólico. Na Libertadores, um 6-0 acachapante diante dos bolivianos, com exibição histórica de Júnior Santos, que já havia marcado no jogo de ida e cravou mais 4 no Engenhão. Vira 3, acaba 6 e o camisa 11 batia o recorde de gols em um jogo pelo clube na competição. Foi também a maior goleada do Fogão na história da Liberta e uma pequena amostra do que estaria por vir. Só que para chegar na fase de grupos, ainda havia um Bragantino, o mesmo time que arrancou um empate doído para o botafoguense na reta final do Brasileirão anterior. No jogo de ida, brilha a estrela dele, de novo, Júnior Santos,
que marca 2 golaços. Na semana seguinte, em Bragança, quando Damian Soares vai expulso no começo do segundo tempo, o coração botafoguense aperta. E aqui é importante que você se lembre de uma coisa. Se o quarteto ofensivo que entra para a história no pôster do Glorioso é composto de Savarino, Luiz Henrique, Almada e Igor Jesus, só o venezuelano estava presente nesse jogo. O grande destaque e principal responsável pela chegada do Fogão na fase de grupos da Liberta atende por Júnior Santos. E quando o Braga começa a pressionar, uma vez mais, ele, no lugar e na hora certa para abrir o marcador e aliviar a alma dos cariocas. Claro que, tratando-se de Botafogo, a coisa não ia parar por aí, né? O Massa Bruta ainda empata o jogo e tem a chance da virada nos acréscimos. Mas dessa vez, Gatito diz não. O Botafogo jogaria sim a fase de grupos da Libertadores da América. Mas até lá ainda havia 20 dias. E nesse meio tempo, mesmo que quase ninguém lembre, vence também todos os seus jogos nas finais da Taça Rio. Fábio Matias roda o time, testa a molecada, Luiz Henrique e Jefinho voltam a entrar em campo, Oscar Romero é contratado, Júnior Santos segue empilhando seus gols e o interino chega para a estreia no grupo D da Liberta com 1 empate e 8 vitórias. Alguns poderiam até invocar o velho chavão em time que está ganhando não se mexe, mas John Textor, dono da SAF Botafogo e manda-chuva nas decisões gerenciais do Glorioso, já tinha um exemplo recente do que é um treinador novato à frente de um time grande na hora que o bicho pega na temporada. Em 2023, Lúcio Flávio também era querido pelo grupo, mas ficou tempo bastante para ver a coisa desandar. O mesmo erro não seria repetido, e o período Fábio Matias foi também a janela temporal necessária para o Cartola ir fazendo sua pesquisa de mercado. A estratégia foi ir atrás de um treinador com experiência europeia, estilo de jogo agressivo, papo reto com os atletas, e que gostasse de futebol com imposição física e variação ofensiva. Arthur Jorge, então técnico do Braga de Portugal, parecia se encaixar nessas condições. Não à toa havia levado o clube, que não é nenhum gigante local, ao 3º lugar da Liga Portuguesa na temporada anterior, com um dos melhores ataques de sua história. No começo de abril, o português assiste à estreia do Glorioso na fase de grupos da Libertadores, contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. E lá do camarote, vê a primeira e única derrota da respeitável passagem de Fábio Matias pelo Alvinegro. As coisas não funcionaram no sistema defensivo do Botafogo, mas John e Luiz Henrique já voltavam a ser relacionados, o comandante estava definido e as peças do quebra-cabeça começavam a se juntar. O português começa com 2 derrotas fora de casa, para a LDU na segunda rodada da Liberta e para o Cruzeiro logo na estreia do Brasileirão. Perder na altitude era até esperado, mas o gol da vitória dos mineiros, anotado por Papagaio nos acréscimos do segundo tempo, soava como uma metáfora de repetição da temporada anterior. Os 7 jogos seguintes seriam no Rio de Janeiro, e a sequência em casa viria em ótima hora. Os triunfos contra Atlético Goianiense e Juventude dão paz ao trabalho do treinador. As vitórias contra a Universitária e a LDU deixam a equipe viva na Libertadores. Passar pelos baianos garante uma vantagem na Copa do Brasil, e superar o Flamengo no Maraca não só alça o Bota à liderança do Brasileirão pela primeira vez, como marca o início de uma sequência absurda contra equipes que terminariam o campeonato nas primeiras posições. O único revés acaba sendo para o Bahia, quando o Barbosa sai do banco para jogar de centroavante em busca do gol da vitória e... Mais pra frente ficaria claro que o lugar do argentino era mesmo como titular, e obviamente na defesa alvinegra. Nesse período, John se firma como titular, Luiz Henrique anota seus primeiros gols, Júnior Santos segue decisivo, Cuiabano é contratado para suprir a ausência do lesionado Marçal e o time vai se entrosando. Era hora do Fogão embarcar para Fortaleza, com um olho no Leão e outro no Peru, onde jogaria no meio de semana contra o Universitário pela Libertadores. Partida decisiva para as pretensões do Glorioso na competição. No Ceará, ambas as equipes se poupam e o jogo acaba 1-1. Essa rodada também foi a última antes da paralisação do Brasileiro por 2 semanas, devido à tragédia das enchentes e alagamentos no Rio Grande do Sul. Fora do país, jogo duro contra os peruanos e brilho do zagueiro Bastos. Partida impecável do angolano. A classificação garantida, nos pés de Jefinho,
em seu último grande momento numa temporada marcada por consecutivas lesões. Com a vitória do Júnior sobre a LDU no Equador, brasileiros e colombianos se garantem. E o duelo da última rodada, que poderia ser um confronto direto pela vaga, acaba se tornando apenas uma disputa pelo primeiro lugar. Do risco iminente de eliminação, a classificação antecipada. A sorte parecia mudar de lado. E era o momento do Botafogo embalar. O Glorioso confirma a vaga na Copa do Brasil com mais um triunfo diante do Vitória. E mesmo poupando jogadores e com um homem a menos, empata com o Júnior na Colômbia. Segundo lugar no grupo e duelo marcado nas oitavas. O rival, ninguém menos que o Palmeiras, antagonista de 2023 e então bicampeão brasileiro. O torcedor contava os dias para esse confronto chegar, mas aqui, para você, ele já chega rapidinho. Enquanto isso, um passeio pelo meio de 2024. Paralelamente à disputa da Copa América, o Brasileirão seguia seu rumo, mesmo com vários clubes mutilados pelas convocações. Entre junho e julho, seriam 14 rodadas seguidas só de campeonato nacional, o que acabaria desenhando as possibilidades da tabela até o início do segundo turno. E com que maestria o Botafogo se redesenhou? Foram 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas no período. 71% de aproveitamento, digno de campeão. Vamos a alguns fatos desse momento. Primeira vitória do Botafogo na Neoquímica Arena. Cuiabano assume a lateral esquerda e melhora o setor. Mais uma vez, o Flu fica para trás, com a dupla de zaga titular finalmente sendo formada por Barbosa e Bastos, que comemora. Em Cariacica, mais 3 pontos. Júnior Santos segue letal. Inauguração do novo sistema de luz do Engenhão, justamente contra o Atlético Paranaense, adversário do fatídico jogo do apagão no ano anterior. Dessa vez, o apagar das luzes é positivo, com mais um gol do Beck artilheiro no fim do jogo. Em Criciúma, fim de uma invencibilidade de 9 jogos e problemas para o artilheiro do ano, que sente dores. John segue se consolidando como um verdadeiro paredão, com grandes atuações. Eduardo, mesmo em seus altos e baixos, é o cara dos golaços e decide contra o Braga. Clássico da amizade e zagueiro à vontade. Bastos, de novo, garante um ponto ao Fogão. Todo time tem aquele jogo do herói inesperado. Contra o Cuiabá, Cauê foi às redes e Mateu Ponte, então reserva, também fez o dele. Triunfo incontestável diante do Galo, com retorno de Savarino após a Copa América. Imposição absoluta com um homem a mais e apresentação de Alain, Igor Jesus e Thiago Almada para a torcida. É importante notar aqui que mesmo com um bom elenco e estando na parte de cima da tabela, Textor seguiu investindo. O Botafogo não estava para brincadeira e a mensagem era clara. O clube continuaria protagonista no futebol brasileiro. Com poder financeiro, uma torcida apaixonada, plantel robusto e estrutura de primeira, o Botafogo de Futebol e Regatas reiterava a consolidação de sua própria natureza, gloriosa e gigante. O triunfo sobre o Vitória em Salvador antecedeu o jogo mais aguardado do campeonato até então. Palmeiras e Botafogo dividiam a liderança, e a única notícia ruim pro lado carioca era a lesão de Eduardo, que perderia praticamente toda a temporada. O retorno dos rivais ao inesquecível palco entregou o que prometia. Muitas finalizações, chances para os dois lados e um alvinegro letal em uma de suas características marcantes, a transição rápida. O autor do gol da vitória não poderia ser mais emblemático, Tiquinho Soares, o mesmo que perdera pênalti decisivo no confronto anterior entre as equipes. Liderança absoluta e um fantasma a menos. No jogo seguinte, vitória contra o Inter, que começava a mudar de rumo com a estreia de Roger Machado. Ponta da tabela mantida e artilharia perdida. Júnior Santos, no ápice de sua carreira, sofre uma fratura que o tiraria de ação por meses. O bom empate diante do São Paulo no Morumbi é o último de uma sequência de 8 jogos invictos, que acaba na mistura de uma grande atuação de Cássio, uma raposa implacável e a preservação de alguns titulares. O segundo turno apenas começava e eram muitos os candidatos à taça. Antes de continuar, uma pausa para as oitavas da Copa do Brasil, que, acredite, ainda teria um peso enorme para o 2024 do Fogão. Botafogo e Bahia. Tá aí um time que soube complicar as coisas pro alvinegro nessa temporada. Carlos Alberto, de volta ao clube após empréstimo,
abre o placar depois da cabeçada de Igor Jesus, que já vinha cavando seu lugar entre os titulares do time carioca. Mas o tricolor empata ainda no primeiro tempo, e as tão indesejadas vaias voltam a ecoar no Engenhão. Antes do jogo de volta, parênteses para anunciar a contratação de Matheus Martins, como tentativa de suprir a ausência do artilheiro Júnior Santos, e o show de Luiz Henrique no 4-1 diante do Atlético Goianiense, em partida que marca o primeiro de Igor Jesus e Romero pelo Glorioso. Mas voltemos ao Bahia. O torcedor vai até se lembrar que o time de Rogério vence por 1-0 e elimina o Alvinegro do torneio nacional. Esse jogo, porém, esconde uns detalhes interessantes. Para começar, pela primeira vez a espinha frontal ideal da temporada é utilizada, com Marlon Freitas e Gregory no meio e o quarteto Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Almada, que acabava de chegar da disputa das Olimpíadas pela seleção argentina. Segundo, e mais importante, o jogo traz uma situação emblemática. No fim do primeiro tempo, o volante Gregory é expulso. Já viu esse filme em algum lugar? Para reforçar o sistema defensivo, Arthur Jorge decide tirar o argentino Almada e entrar com Danilo Barbosa. No resultado, pressão intensa do Bahia na segunda etapa, gol sofrido e eliminação. Derrotas, tanto no esporte como na vida, costumam ensinar mais que vitórias. É preciso inteligência ao compreendê-las e coragem de mudança. Para a alegria do botafoguense, seu treinador tinha ambas. O revés diante do Juventude no jogo seguinte, quando o Alvinegro poupa parte do time para o confronto com o Palmeiras na Libertadores, teria sido também a última derrota real de 2024. Dali e adiante, o resto é história, escrita em preto e branco e gravada na memória de quem viu nas cinzas pranto e viveu para ir à forra. O então bicampeão brasileiro contra o time que jogava o melhor futebol do país. Palmeiras e Botafogo se encontravam nas oitavas de final do maior torneio do nosso continente. O Engenhão recebia o jogo de ida e pulsava com o transcorrer de uma partida amplamente dominada pelos donos da casa e que ainda assim terminava em aberto. O Botafogo era melhor, mas o Palmeiras era o time da virada. Uma semana depois, o Alvinegro começa bem, mas logo os donos da casa retomam o controle do jogo, criando chances. Na volta do intervalo, Luiz Henrique, machucado, dá lugar a Matheus Martins. Queria o destino que ele desenrolasse o caminhar do enredo e fosse um personagem absolutamente decisivo nos gols de Igor Jesus e Savarino. 2-0 para o Glorioso e uma vantagem acumulada de 3 gols, com pouco mais de 30 minutos por jogar. Em qualquer outra circunstância, o espectador estaria quase certo do desfecho. Mas falamos aqui de um Botafogo e Palmeiras. Aos 40 do segundo tempo, quando mesmo o botafoguense mais pessimista já começava a respirar tranquilo, gol do Palmeiras. A inquietude do otimista se transforma em agonia, quando 4 minutos depois, mais um gol do Palmeiras. Pela grama sintética, o fantasma de 23 passeia. E agora todos, otimistas e pessimistas, sentem o sonho curvar-se de novo ao pesadelo. Pouco mais de 1 minuto para o fim do jogo. Bola na área. O filme roda. O tempo para. E somos levados para aqueles momentos onde o futebol nos tira o ar. Não há sopro na alma que faça a bola sair, nem força no pulmão para fazer a bola entrar. O torcedor apenas pede, suplica. Como é lindo o futebol! E quão belo é o destino que na mão rege o caminho e liberta os entraves, entregando-os ao sol. Mas se você acha que 2023 está morto e enterrado, calma, porque ele ainda volta para se despedir.
Antes disso, a gente lembra que no meio dessa batalha épica contra o Palmeiras, o Glorioso teve também um jogo pelo Brasileirão. E não era qualquer jogo. Clássico da rivalidade pela 23ª rodada. 2 pontos entre eles e o rubro-negro com um jogo a menos. Outra final. E mais uma vez, Botafogo. Vitória sacramentada nos pés de Matheus Martins, o mesmo que seria tão importante para a classificação na Libertadores. Na sequência do Brasileiro, um time desgastado para mais uma vez diante do Bahia, perdendo a liderança da tabela. E contra quem é o jogo seguinte? Contra o líder, Botafogo e Fortaleza. Leão à frente, mesmo com um jogo a menos que o Bota. Outro duelo gigante, outra final. E quando o Vojvoda vê na entrada de Pikachu uma chance de abrir o placar, o tricolor se escancara. E o Botafogo gosta. Igor Jesus, 2 vezes ele, e mais uma decisão vencida pelo Glorioso. Pausa para a data FIFA e olho no plantel. Com a saída de Damian Soares e a lesão de Cuiabano, Textor não hesitou. Reforçou o elenco com 2 ótimos laterais, Vitinho e Alex Telles. E ainda trouxe uma figura bem conhecida do ano anterior, o zagueiro Adrielson, para dar apoio aos titulares Bastos e Barbosa. O dirigente seguia fazendo o possível para oferecer a Arthur Jorge todo o material humano necessário para tornar o Botafogo campeão. E os laterais rapidamente tomaram conta das posições. Estava formado o time que ficaria para sempre na memória do botafoguense. John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas e Gregory, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Com esses caras à disposição, o Bota seguiu com um aproveitamento gigante no Brasileiro. Venceu o Corinthians, Com show de Almada e pênalti defendido por John, Fluminense, no gol de Luiz Henrique aos 50 do segundo tempo. Atlético Paranaense, Na frieza de Igor Jesus, Bragantino, primeiro de Gregory pelo clube, Vasco da Gama com marca de artilheiro, Júnior Santos de volta, e só foi parado por Grêmio e Criciúma. com 2 gols anulados no finzinho. E emoção. Acabada a 32ª rodada e após uma sequência de 7 vitórias e 3 empates, o Botafogo ia para a reta final na liderança absoluta, com 67 pontos. 6 à frente do vice-líder Palmeiras, a 6 rodadas do fim da competição. E tudo isso enquanto, paralelamente, encarava ninguém menos que os tradicionalíssimos São Paulo e Peñarol nos mata-matas da Taça Libertadores. O embate contra o tricolor paulista foi vencido nos detalhes. No Rio, uma atuação muito superior do Botafogo, com os 11 titulares ideais em campo pela primeira vez, mas sem alteração no placar. No jogo de volta, no Morumbi, após o início dominante e o gol marcado por Almada, o São Paulo tem um pênalti a seu favor. O craque Lucas Moura vai pra bola e... Na volta do intervalo, o Bota sente fisicamente e o São Paulo se impõe, até chegar ao gol de empate. A vaga para a semifinal seria decidida nos pênaltis. Lembra que a gente falou dos detalhes? Pois é. Por detalhes, o Bota empatou no jogo em que mais mostrou. Por um detalhe, a batida do craque isolou. Por um momento, o toca no Caleri não é gol. E a rainha dos detalhes, mais uma vez, imperou. A maioria dos jogos de futebol são decididos nos detalhes, mas há alguns que é na lavada mesmo. Botafogo e Peñarol, semifinal da Liberta. O alvinegro em busca de uma inédita taça contra um clube 5 vezes campeão da América. A primeira, em 1960. A segunda, em 61. A terceira, em 66. A quarta, em 82. E a quinta, em 87. 5 gloriosas taças conquistadas lá atrás, quando o gigante uruguaio se deixava notar muito mais pelo futebol jogado dentro de campo do que pela violência exibida fora dele. Na bola, o Botafogo deu um verdadeiro show no Rio de Janeiro, em um segundo tempo que ficará para sempre na memória como a maior demonstração de talento desse time. Fora de campo, cenas lamentáveis de vandalismo e pancadaria, com torcedores uruguaios presos, ônibus incendiados e uma praia tomada pela selvageria. Depois desse 5-0, o Bota segurou a onda para o jogo de volta,
e acabou derrotado por 3-1. Uma derrota com gosto doce. Pela primeira vez na história, o Glorioso chegava a uma final de Libertadores. Vaga cravada para a decisão na Argentina e uma baita vantagem na reta final do Brasileirão. Esse Botafogo parecia diferente, só que 2023 parecia imortal. Com seu time completo, o Botafogo recebia um Cuiabá afundado na zona do rebaixamento. Teve amplo domínio e tentou de todas as formas romper a defesa dourada. Não conseguiu. Após o jogo, o time que levava o clube a uma inédita final da Libertadores houve uma mistura de vaias e aplausos. Retrato claro do desespero do torcedor que via ali uma chance de ouro para aproximar seu clube do tão sonhado e escorregadio título brasileiro. Na mesma rodada, o Palmeiras vence o Grêmio por 1-0, com gol já na metade final do segundo tempo, e a diferença entre eles cai para 4 pontos. O Fortaleza, de campanha memorável, passa com sobras pelo Vasco e também diminui a vantagem em relação ao líder. Restavam 5 rodadas e o Botafogo ainda teria pela frente o Galo, no Independência vazio devido às punições ao clube por conta dos incidentes na final da Copa do Brasil, e o Vitória, novamente no Rio de Janeiro, ambos os jogos antes do confronto direto contra o Palmeiras, em São Paulo. Era preciso vencer para não ressuscitar o rival paulista. E a circunstância não poderia ser melhor. O Atlético vinha de 7 jogos sem vitória. Tinha perdido a final da Copa do Brasil para o Flamengo e ainda no primeiro tempo teve Rubens expulso. O Fogão pressionou e o gol, de novo, não saiu. A bem da verdade, o que quase saiu foi a placa, num chute antológico de Hulk já no fim do jogo. De cabeça quente e já sabendo que o Palmeiras havia vencido o Bahia em Salvador com um gol no final do segundo tempo, Barbosa e Luiz Henrique acabam expulsos. Na prévia do que seria a final da Liberta, quem saiu maior do que entrou foi o Galo. E ao Botafogo, restou comemorar o empate do Fortaleza diante do Flu. A distância para o Palmeiras era de apenas 2 pontos e o campeonato voltava a estar totalmente em aberto. Ganhar do Vitória na rodada seguinte era uma necessidade, para, na pior das hipóteses, poder jogar por um empate em São Paulo, no jogo que tinha tudo para indicar o campeão nacional. Nesse momento, o Vitória já vinha numa crescente, tendo vencido 4 dos 5 jogos anteriores. E o Botafogo, que tanto lutou para se reformular, estruturar seu time, trazer a confiança de volta aos alvinegros, se via de repente diante de um buraco que sugava a energia para baixo. De novo, 2023 ainda não tinha sido apagado. No embalo de um sábado à noite, o torcedor viu, num espaço de 18 segundos, Rafael Veiga fazer o gol da vitória do Palmeiras em Goiânia e Alejandro, artilheiro do campeonato, abrir o marcador para o Vitória no Rio de Janeiro. Nervoso e abusando dos cruzamentos, o Glorioso ainda pressionou e lutou pelo jogo até o final. O empate saiu, encabeçada de Tiquinho, mas a virada, não. O Botafogo, invicto no Brasileiro há 13 jogos, perdia a liderança no número de vitórias. Mais uma vez para o Palmeiras. De novo, na 35ª rodada. Se o alvinegro fosse batido pelo rival, o campeonato estaria praticamente acabado. Se empatasse, não dependeria de suas próprias forças para ser campeão. Inter e Fortaleza, ainda com chances, espreitavam. E para fechar a conta, o Bota teria na mesma semana o jogo mais importante de sua história na Argentina contra o Atlético Mineiro. Ou seja, o Palmeiras, mordido pela eliminação na Libertadores, enfrentaria o Botafogo. E o Botafogo enfrentaria Palmeiras, passado e futuro. 26 de novembro a 8 de dezembro de 2024. 13 dias que ficariam na história de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. O nervosismo e a insegurança dos atletas alvinegros era notória quando começou a partida no Allianz. Do outro lado, um adversário que atende pelo mantra cabeça fria, coração quente. Os primeiros minutos nada mais eram que a sequência inevitável dos acontecimentos que levaram o Botafogo até ali. Aos 18 de jogo, o Glorioso finalmente
joga 2023 para escanteio. E ele assiste lá do canto a estrela solitária surgir em meio à área e soprar sua cinza ao vento. Era o fim de 23 e o raiar de um novo tempo. A cabeça, antes fria, esquenta. E a cabeça, antes quente, cria. Cabeça no lugar certo e na hora certa. Grandes times ficam na história também por seus grandes rivais. O Botafogo tem o dele. Com 3 pontos de vantagem na liderança do campeonato, era chegada a hora de buscar a glória eterna. E se muitos duvidavam que Galo e Botafogo poderiam encher o Monumental, o que se viu foi um estádio tomado por alvinegros. O Atlético, há 10 jogos sem ganhar, acreditava no talento de seus jogadores e no confronto recente entre os times, quando segurou o Botafogo mesmo com 1 a menos. Já o Glorioso ia com plena confiança em sua capacidade técnica, física, tática e estratégica. Qualquer ferida que se imaginasse aberta tinha sido cicatrizada no jogo anterior. Faltava provar no campo quem era o melhor time da América. Enquanto botafoguenses e atleticanos ruminavam essas ideias na cabeça e se ajeitavam no sofá para ver o jogo, BUM! Esquece tudo isso. No movimento afoito, Gregory, o mesmo que havia aberto o placar contra o Palmeiras, acerta Fausto Vera em cheio e é expulso. Com menos de 1 minuto de bola rolando. Tudo aquilo que se esperava para a final muda num piscar de olhos. E claro, jogando com 1 a mais, é natural que o favoritismo passasse então pro Galo. 11 em cada 10 comentaristas se perguntam qual seria o jogador de ataque botafoguense a ser sacado para reforçar a marcação carioca. Mas lembra que falamos de um tal momento emblemático contra o Bahia? Lá no ato 2 desse vídeo, quando o Gregory vai expulso, o Arthur Jorge tira a Almada, põe Danilo Barbosa, a Bahia pressiona, faz o gol e tudo mais? Pois é, o português não é bobo não. Contrariando o lugar comum, ele mantém o quarteto ofensivo, refaz as linhas de marcação com os mesmos jogadores, deixa a bola com o Galo e fica pronto para jogar como mais gosta, estocando na transição rápida. Preserva a qualidade técnica, fecha a casinha contra um time infértil e não queima a substituição. Um verdadeiro banho de coragem e tática, que é premiado. Com o gol de Luiz Henrique, numa das primeiras vezes que o Bota se enfia no campo do Galo, e na bobeada de Arana, que faz uma proteção inocente e acaba originando um pênalti, sofrido pelo mesmo camisa 7 e convertido por Alex Telles. O Galo tinha a bola, o Botafogo tinha um plano. E mesmo no início do segundo tempo, quando finalmente Gabriel Milito resolve mexer no time e o Atlético diminui na cabeçada de Vargas, parecia difícil imaginar que um time tão sem criatividade conseguiria superar o Botafogo. O mesmo Vargas teve pelo menos outras 2 grandes chances para empatar o jogo. Mas essa Libertadores, desde quando era jovenzinha, lá em fevereiro, já tinha um dono. E esse dono veste a 11. Júnior Santos, que depois de um ano brilhante e de tanto tempo fora do time, entra no final do jogo para, num lance de mágica, iniciar a jogada destinada a Matheus Martins. Só que o destino, sempre ele, quis que o brado de glória do torcedor botafoguense rompesse dos pés do artilheiro. O Botafogo de Futebol e Regatas conquistava ali, de maneira absolutamente heróica e merecida, o maior título de sua história. E se o sábado foi de festa para milhões de botafoguenses espalhados pelo Brasil, o domingo ainda lhes deu de presente as derrotas de Fortaleza e Internacional. Times que matematicamente ainda poderiam alcançar o, mais que nunca, glorioso na disputa pelo Brasileirão. O Inter vinha em grande forma, fazia a melhor campanha do segundo turno e seria justamente o próximo adversário do Botafogo, no Beira-Rio. Se o compromisso final no campeonato era contra um desinteressado São Paulo, essa partida contra os gaúchos tinha um enorme potencial de estrago, já que o Palmeiras visitaria o Cruzeiro num Mineirão vazio e, em caso de vitória, poderia ultrapassar o time carioca. Em menos de 5 minutos, o Botafogo mostra porque é o que é. Sincronia, técnica, inspiração.
o Inter lutaria até o fim para empatar o jogo, mas o adversário não era só o Botafogo, era o Botafogo, que só não foi campeão na quarta porque há no outro um novo com estrela também a brilhar. É possível lutar contra muitas coisas, mas não é possível lutar contra o tempo. No dia 8 de dezembro de 2024, coube a Gregory, no último lance do jogo, cravar o golpe terminal no enredo que assombrou e orgulhou todo o seu povo. Foi preciso força para conquistar a América e resiliência para retomar o Brasil. Em menos de 2 semanas, o Botafogo enfrentou 4 batalhas que mudariam para sempre a história do clube. Venceu todas. O multicampeão Palmeiras no Allianz, uma final de Libertadores com um jogador a menos, o embalado Inter no Beira-Rio e a definição de um título emblemático diante do seu torcedor. Jogos que não só mexeram com as emoções de milhões de botafoguenses pelo Brasil, mas também com as mentes e os corpos dos atletas alvinegros. Tensão, alívio, expectativa, concentração, êxtase, recomposição, sobrecarga, ansiedade, euforia. Pensar que a alegria de celebrar uma conquista épica é interrompida pela urgência de um novo feito. E quando em dobre, por direito, há um outro e já em jogo o mundo a pôr no peito. Não há quem não se dobre frente ao caos que há no teu meio. Nem mesmo o Botafogo, que prova que o melhor da vida é o imperfeito. Nem Garrincha, nem Newton Santos, nem Jairzinho, nem Heleno. Não foi Manga, nem Asset ou qualquer divina Screte que jogou no seu terreno. Nem Zagallo, Didi, Amarildo, nem Gonçalves, Gotardo, eu digo. Não são eles que te orgulham, não são eles o motivo. O que mais cedeu jogadores ao Brasil, aquele gol de Túlio que só o juiz viu, Jefferson é o louco, Sidorf também não. Não são esses motivos que te fazem amar sem chão. E não é a Liberta que vai definir por quê. Nem tri do brasileiro, que taça é bom, mas crê. O orgulho é a estrela que não se pode ver, crescendo solitária, vibrando em você. O amor pelo teu fogo é a razão do seu viver, e nada impedirá o teu orgulho de torcer.